Negue-se a si mesmo. Shalom, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal Celeste 100% com Jesus. Hoje o Café da Celeste tem um tema extremamente importante. Então fique comigo até o final, que vai ter a gole da Celeste no final, e faremos uma oração juntas para esse novo dia, agradecendo ao Senhor por mais um fôlego de vida, mais um dia que se amanheceu, porque muitos são aqueles que não amanheceu, Pai. Cobre-te com teu sangue e vestida com a armadura de Efésios 6. Coloco toda a minha família, parentela, todos os meus filhos, netos, irmãos, pais, sobrinho, nora, cunhada, todos que são da minha família e todos os meus amigos e todos aqueles que estão aqui também assistindo essa oração, acompanhando, orando em concordância, coberta com o sangue de Jesus e revestida com a armadura de Efésios 6, proibindo qualquer retaliação maligna contra a nossa vida, nossa casa e toda a nossa família. Que seus anjos se acampem ao nosso redor, nos protegendo de todas as ciladas do inimigo, de todo acidente, de todo mal, de toda bala perdida, de toda praga, toda palavra contrária, no nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, compartilhe esse vídeo com outros amigos, porque muitas são as pessoas que precisam entender o que significa negue-se a si mesmo, o preço real de seguir a Cristo Jesus. Hoje eu não quero apresentar para vocês um evangelho confortável, né? Eu quero abrir com você uma passagem que o próprio Jesus explica o que significa ser seu discípulo. Eu não estou falando de seguidores, eu estou falando de discípulos. Eu vou falar uma coisa bem antes. Olha, eu tenho seguidores que me seguem e eu tenho amigos reais, famílias, e eu tenho também um grupo de discípulas que eu discipulo, mulheres valorosas a serviço do reino. Isso é discipulado. Tem seguidores e tem discípulos. Eu sou um discípulo de Cristo, por exemplo. Faça a diferença. Existe uma grande diferença entre admirar Jesus e seguir Jesus também. Percebe? É possível gostar das palavras de Cristo Jesus e não querer obedecê-las. Irmãos, quero abrir com você uma passagem que o próprio Jesus explica o que significa ser discípulo, o seu discípulo. É possível querer a coroa e não querer a cruz. Muitos vivem assim, correndo atrás da coroa e sem viver a cruz. Olha, Jesus, ele nunca escondeu o preço de discipulado, sabe? Ele não chamou multidões prometendo uma vida sem sofrimento, uma vida sem lutas. Muitos me perguntam, como é possível, você que fala de Deus todos os dias, você que tem Deus, a gente dá para ver o brilho, a luz do Espírito Santo, mas você passa por tanta luta? Isso não é possível, gente. Jesus nunca afirmou em lugar nenhum. Ele nunca disse, nem falou, a Bíblia nunca falou que quem segue a Cristo teria todos os seus projetos realizados, ou uma vida sem sofrimento. Ele não prometeu prosperidade como prova de fé. Ele, pelo contrário, falou: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e me siga. Lucas 9:23. Irmãos, hoje precisamos entender cada palavra dessa declaração, porque talvez uma das perguntas mais importantes da vida cristã seja esta: eu realmente sigo Jesus ou apenas incluo Jesus na vida que continuo querendo controlar? Porque nós queremos controlar. O eu não quer sair do trono, mas o trono não pertence a teu eu, o trono pertence a Jesus. Irmãos, abra a sua Bíblia em Lucas 9, de 18 a 26. Abre a sua Bíblia, seja numa Bíblia física em casa, seja no celular, mas abra a sua Bíblia agora e me acompanhe e preste atenção. Antes de Jesus falar sobre a cruz do discípulo, ele faz uma pergunta: quem dizem as multidões que eu sou? Os discípulos respondem que alguns diziam João Batista, e outros Elias, e outros falavam dos antigos profetas. E então Jesus torna a perguntar: pessoal,
Mas vós, quem dizeis que eu sou? Tira o pessoal eu coloquei, tá? Mas é como se eu estou falando para vocês hoje, pessoal. Quem Jesus disse que ele é? Lucas 9:20. Vamos ler junto essa passagem de Lucas 9, 18 a 26. E aconteceu que, estando ele só, orando, estavam com ele os discípulos, e perguntou-lhes, dizendo: Quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles disseram: João Batista, outros Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: E vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro disse: O Cristo de Deus. E admoestando-os, mandou que a ninguém referissem isso, dizendo: É necessário que o Filho do Homem padeça muitas coisas e seja rejeitado dos anciãos e pelos principais sacerdotes e dos escribas, e seja morto e ressuscite ao terceiro dia. E dizia a todos: Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e me siga. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque que aproveita o homem planejar o mundo todo? Aliás, granjear. Eu estou na Bíblia NVI, Nova Versão Internacional. Que aproveita o homem granjear, quer dizer, ganhar o mundo todo e perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, presta atenção nesse versículo 26, qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Está percebendo? Está entendendo o que Cristo está falando aqui, gente? Perder e ganhar. Olha, o cristianismo moderno de hoje excluiu a palavra sacrifício das suas pregações para tornar o caminho para o céu mais acessível e atraente. Porém, gente, se fosse para ser fácil, Jesus não falaria tanto em renúncias, aflições, perdas. Ele falou: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Irmãos, a palavra deixa claro que a abnegação, sabe? A abnegação é parte essencial da nossa vida, da vida cristã. Por exemplo, não há uma maneira de desenvolver um caráter reto sem sacrificar a mentira. Da mesma forma que não tem como renunciar aos apelos carnais sem sentir a dor desse desprendimento. Irmãos, não é possível nem mesmo cumprir o mandamento de amar a Deus acima de tudo, se não abrir mão dos maus sentimentos que dominam o nosso coração. E com isso, nós vemos que as dificuldades afastam aqueles que não querem se desapegar dos seus erros, dos pecados, das mentiras. Irmãos, todo o sacrifício e todas as perdas que sofremos neste mundo, em prol da obediência à palavra de Deus, se transformam em ganho eterno para a nossa alma. Pegou a chave? Eu creio que você pegou. Eu espero do coração. Mas vós que dizeis que eu sou? Pedro respondendo: Cristo de Deus. Irmãos, esta resposta é fundamental. Antes de entendermos o discipulado, precisamos saber quem estamos seguindo. Jesus não é simplesmente um mestre de moral, não é um coach espiritual. Jesus não é alguém que existe para realizar os nossos projetos, entendeu? Ele é o Cristo, o Messias prometido e o Filho de Deus. Ele é o Senhor e Ele é o Rei que tem que estar sentado no trono e não o nosso eu. Irmãos, imediatamente
Depois da confissão de Pedro, Jesus começa a falar sobre algo que os discípulos ainda tinham enormes dificuldades para compreender, assim como nós hoje. A cruz. Olha, a cruz. Pode escrever no comentário, a cruz. Lucas 9:22 fala: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Aleluia, oh glória. Observe esta ordem. Primeiro Jesus fala da cruz. Segundo, depois ela fala da nossa cruz. Primeiro ele fala da cruz e depois da nossa cruz. Isso é essencial para não transformar essa passagem bíblica em moralismo, entendeu? Nós não carregamos uma cruz para sermos salvos. Jesus carregou a cruz que nos salva. O nosso discipulado é resposta àquilo que Cristo realizou por nós. Se alguém quer vir após mim, Jesus disse, se alguém quer vir após mim, irmãos, existe aqui um chamado. Cristianismo é seguir uma pessoa. Não é apenas aceitar um conjunto de doutrinas, embora a doutrina seja indispensável, entendeu? Não é simplesmente pertencer a uma denominação. Eu sou da igreja tal. Eu sou da igreja tal. Irmãos, eu sou da igreja de Cristo Jesus. Entenderam? Não tem placa. A placa é Jesus. Jesus Cristo, Ele é o Rei, o que está no trono da vida da celeste. Entendeu? Isso é para você que fica imaginando coisas sem saber. Eu sou da igreja de Cristo. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Assim como Ele nunca se envergonhou de se humilhar, de dar sua vida para que eu possa viver eternamente. Irmãos, não é simplesmente pertencer a uma denominação tal, é seguir a Cristo Jesus, é seguir a Jesus. E seguir significa que Ele vai à frente, não eu. Isso já confronta uma das grandes distorções da fé contemporânea. Muitas vezes queremos Jesus nos seguindo. Nós fazemos os planos, nós escolhemos os caminhos, nós definimos os sonhos, nós estabelecemos aquilo que queremos conquistar. E depois pedimos, Jesus, abençoa. Mas Jesus não disse, faça os seus planos e peça que eu siga você. Ele disse, venha após mim. O discípulo não pergunta primeiro, Senhor, como podes realizar os meus projetos? O discípulo verdadeiro de Cristo pergunta, Senhor, o que tenho ainda que abandonar para poder agradar? Irmãos, Senhora, como a minha vida pode cumprir a tua vontade? Declara, pergunte, negue-se a si mesmo. Agora chegamos a uma expressão extremamente mal compreendida. Até eu tenho dificuldade a falar, expressar em português. Irmãos, não é que eu não sei falar português, eu aprendi o português, só que eu me habituei a falar francês, a falar crioulo, então o português ficou de lado por um bom tempo. E olha, tem algumas palavras que saem entre o brasileiro e o português, não importa, e o crioulo, é bom, vem da raiz português brasileira e português de português mesmo, e o mendigo, o mandingue, que é o dialeto africano que vem no meio. Então, olha só, eu não estou aqui para dar aula de português, mas eu estou aqui para fazer discipulado, para pregar o Evangelho. Então, presta atenção no Evangelho e não no meu português. Irmãos, esta expressão é extremamente mal compreendida. Negar-se a si mesmo não significa odiar-se, não significa desprezar a própria dignidade. Não significa abandonar toda a alegria. A palavra de Deus nunca fala isso. Jesus está falando sobre algo muito mais profundo. Renunciar ao direito de governar a própria vida independentemente de Deus. Você está pegando? O problema fundamental do pecado é exatamente esse. Desde Gênesis 3, pode meditar, o homem deseja ocupar o lugar que pertence a Deus. A serpente disse, olha, a serpente, o capeta, o diabo, sereis como Deus.
Gênesis 3:5. Essa é a essência da rebelião humana. Eu decido, eu determino, eu governo, eu estabeleço o que é certo para mim. E o Evangelho confronta exatamente esse trono. Olha, quando Cristo salva alguém, ele não entra na vida daquela pessoa para ocupar o pequeno espaço. Ele é o Senhor. Paulo compreendeu isso profundamente. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Gálatas 2:20. Isso é negar-se a si mesmo. É dizer, minha vida não me pertence mais. Meu corpo pertence a Cristo, é templo do Espírito Santo. Meus relacionamentos pertencem a Cristo. Já não sou mais a velha criatura, a velha celeste, a antiga celeste, a mundana, a que sofreu. Não, eu sou a celeste com Cristo, em Cristo, por Cristo e a vencedora em Cristo. E os meus relacionamentos de hoje pertencem a Cristo. Minha sexualidade pertence a Cristo. Minha vida íntima pertence a Cristo e não ao mundo. Meu dinheiro pertence a Cristo. Meus filhos pertencem a Cristo. Minha geração, minha nova geração, futura geração, netos pertencem a Cristo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E meu ministério pertence a Cristo. Meus planos, sonhos, projetos pertencem a Cristo. E meu futuro pertencem a Cristo. Está pegando a chave? Até os meus sonhos precisam ser colocados diante do senhorio de Jesus. Tome cada dia a sua cruz. Aqui precisamos ter muito cuidado. Nem toda dificuldade é uma cruz. Uma doença não é automaticamente a minha cruz. Um casamento difícil não é necessariamente a minha cruz. Problemas financeiros não são automaticamente uma cruz. No mundo romano, quando alguém carregava uma cruz, havia apenas um destino: morte. Os ouvintes de Jesus sabiam disso. A cruz não era um enfeite. Não era uma joia, diamante, ouro, era um instrumento de execução. Portanto, quando Jesus fala de carregar a cruz, ele está falando de uma vida em que o velho eu deixa de ocupar o trono. Paulo explica isso em Romanos 6:6. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, e novamente em Gálatas 5:24 fala, os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Mas Lucas acrescenta duas palavras extremamente importantes. Cada dia. Aqui está o discipulado verdadeiro. Não é uma decisão emocional tomada uma vez, é uma caminhada diária. Hoje eu escolho Cristo, amanhã novamente Cristo, quando sou tentado Cristo, quando ninguém está olhando Cristo, quando obedecer custa alguma coisa Cristo, e quando a cultura diz uma coisa e a palavra diz outra, Cristo. Irmãos, discipulado acontece diariamente. Olha o paradoxo do Evangelho. Então Jesus faz uma declaração que parece contraditória. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por mim, por minha causa, esse a salvará. Lucas 9:24. Aqui está um dos grandes paradoxos do Evangelho. O mundo diz, encontre-se. Jesus diz, entregue-se. Faça a diferença. O mundo diz, viva para você. Jesus diz, siga-me. O mundo diz, faça aquilo que o seu coração mandar. Todo mundo que te fala, faça aquilo que o teu coração mandar. A palavra de Deus nos ensina a entregar o coração ao governo de Deus. Lembra? O coração é fraco, enganoso. E então Jesus faz talvez uma das perguntas mais sérias que alguém pode ouvir. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Lucas 9:25. Imagine alguém conquistar tudo: dinheiro, reconhecimento, riqueza terrena, influência, casas, seguidores no YouTube, redes sociais, milhões, carreira, prestígio, e perder a própria alma. Jesus coloca o mundo inteiro de um lado da balança e uma alma do outro, e declara: a alma vale mais. Por isso você tem que proteger a sua alma. Essa é uma palavra urgentemente necessária em uma geração que mede sucesso por números.
Até dentro da igreja, podemos começar a medir tudo por visualizações, plataformas, multidões e reconhecimento. Mas o reino de Deus faz outra pergunta: você permanece fiel a Cristo? Porque alguém pode ser reconhecido na terra e depois desconhecido no céu. Pode receber aplauso dos homens e nunca ter se rendido verdadeiramente ao senhorio de Jesus Cristo. E onde está a graça, gente? Talvez alguém esteja ouvindo tudo isso e pensando: então preciso carregar minha cruz para merecer a salvação? Não. Esse seria outro evangelho. Voltemos ao versículo 22. Antes de mandar o discípulo carregar a sua cruz, Jesus anuncia a cruz que ele mesmo carregaria. Cristo sofreu, Cristo foi rejeitado, Cristo morreu e Cristo ressuscitou. E a nossa renúncia não compra a salvação. A cruz de Jesus comprou a nossa redenção. Tá pegando? Paulo diz em Efésios 2, de 8 a 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, não de obras, mas para que ninguém se glorie. Mas o versículo seguinte continua: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Efésios 2:10. Nós somos salvos pela graça, mas a graça que salva também transforma. Por isso Jesus não está ensinando negue-se para que eu ame você. Ele está chamando porque você agora pertence a mim, siga-me. E aqui chegamos ao centro da mensagem. Jesus não morreu para ocupar um lugar na nossa vida. Ele morreu e ressuscitou para ser Senhor da nossa vida inteira. A pergunta desta manhã, portanto, não é simplesmente eu acredito em Jesus? A pergunta é muito mais profunda. Quem está sentado no trono da minha vida? Cristo ou eu? Fica para sua meditação. E a gole da Celeste, toma esse gole bem quente comigo. Quentinho. Tem pessoas que querem Jesus como Salvador, mas resistem a Jesus como Senhor. Querem que Ele perdoe os pecados, mas não querem que governe as escolhas. Querem a vida eterna, mas continuam dizendo: a vida é minha. A vida é minha. E Lucas 9 confronta exatamente essa contradição. Quando Jesus diz negue a si mesmo, Ele troca no trono do coração. Ele toca no trono do coração. Irmãos, porque o maior ídolo que podemos carregar não está necessariamente sobre uma mesa. Às vezes o maior ídolo chama-se eu, minha vontade, minha verdade, minha carne, meu desejo, minha reputação, minha imagem, meu prazer, minha decisão, meu projeto. Mas o Evangelho não acrescenta Jesus ao nosso eu. O Evangelho destrona o eu e coloca Cristo no centro. João Batista compreendeu isso quando declarou: é necessário que ele cresça e que eu diminua. João 3:30. Paulo compreendeu: para mim o viver é Cristo. Filipenses 1:21. E Jesus mostrou isso perfeitamente no Getsemane. Em Lucas 22:42, não se faça a minha vontade e sim a tua. Aqui está o discipulado. Não significa que você deixa de existir. Significa que você deixa de ser o seu próprio Senhor. E talvez seja exatamente aí que o Evangelho precise nos confrontar hoje. Porque podemos entregar a Jesus os nossos problemas sem entregar-lhe o governo. Podemos entregar as doenças, não faz nem nossa, porque a doença não é minha. Nossas dificuldades, necessidades, lágrimas, mas quando Ele toca nos nossos desejos, relacionamentos, dinheiro, hábitos, orgulho, sexualidade, projetos e pecados escondidos, respondemos: isso não, Senhor. Mas existe uma contradição nessa frase. Se Ele é o Senhor, não existe uma área em que possamos dizer: aqui tu não podes entrar. O Evangelho não é uma negociação. Veja o encontro de Jesus com o jovem rico em Marcos 10:17-22. Um homem correu até Jesus, ajoelhou-se, chamou Jesus de mestre, perguntou sobre a vida eterna. Externamente parecia o discípulo perfeito, mas Jesus tocou justamente naquilo que governava o seu coração: as riquezas. E o texto diz: ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste,
porque era dono de muitas propriedades. Ele queria a vida eterna, mas não queria perder o seu Senhor. E aquele Senhor não era Cristo, era o dinheiro. Dinheiro. Jesus não estava ensinando que alguém compra a salvação distribuindo seus bens. Ele estava expondo o ídolo daquele coração. O homem queria acrescentar Jesus na sua vida. Jesus estava chamando para entregar a vida. Olha a diferença. E ele foi embora. Essa passagem deveria produzir temor em nós. Porque alguém pode chegar muito perto de Jesus e ainda assim escolher aquilo que ama mais do que Jesus. Pedro, quando o discípulo quer um Cristo sem cruz, olha, o mesmo episódio aparece em Mateus 16. Pedro confessa: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Mateus 16, uma confissão extraordinária. Mas quando Jesus começa a explicar que iria sofrer e morrer, Pedro reage: isso de modo algum que acontecerá. Mateus 16:22. Pedro queria Cristo, mas não queria a cruz. Queria o Messias glorioso, mas não compreendia o servo sofredor. Então Jesus o repreende severamente. Por quê? Porque um Cristo sem cruz não é o Cristo do Evangelho. Pegou? E um discipulado sem cruz também não é o discipulado que Jesus ensinou. Hoje também existe uma tentação de apresentar um Cristo que existe apenas para melhorar a vida das pessoas. Venha para Jesus e tudo dará certo. Irmãos, venha para Jesus e os seus sonhos acontecerão. Não, venha para Jesus. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus não diz que você vem a Ele, você não vai mais ter sofrimento. Ele não prometeu ausência de sofrimento, Ele prometeu sua presença e sua vitória no meio dele. Paulo falou perder tudo e encontrar Cristo. Olha para Paulo. Antes de conhecer Jesus, Paulo tinha currículo, posição, formação, título, tinha reconhecimento religioso. E em Filipenses 3, ele apresenta tudo aquilo que poderia se orgulhar. Mas depois de encontrar Jesus, ele declara: considere tudo como perda por causa da sublimidade de conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Olha, meu Senhor, Filipenses 3:8. Observe cuidadosamente essa palavra. Ele não disse: agora Jesus vai me ajudar a construir uma vida ainda maior. Ele disse: tudo aquilo que antes era meu lucro tornou-se pedra diante de Cristo. Por quê? Porque encontrou algo infinitamente maior, Cristo, simplesmente. Esse é o segredo da renúncia cristã. Nós não abandonamos o pecado porque Deus quer tirar a nossa felicidade. Abandonamos aquilo que nos separa dele porque encontramos um tesouro maior. Jesus contou exatamente isso em Mateus 13:44. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Por que ele vendeu tudo? Porque encontrou algo de maior valor. É isso que acontece quando alguém realmente encontra Cristo. Jesus deixa de ser apenas parte da vida. Ele se torna o tesouro da vida. O que significa tomar a cruz hoje? Tomar a cruz pode significar permanecer fiel quando obedecer à palavra custa alguma coisa. É dizer a verdade quando mentir seria mais conveniente. É escolher pureza quando a cultura normaliza a imoralidade. É perder quando o orgulho deseja vingança e abandonar um relacionamento quando permanecer nele exige desobedecer a Deus. É recusar o ganho quando para obtê-lo é necessário comprometer a integridade. E é permanecer fiel a Cristo mesmo quando isso significa rejeição. É dizer: se eu tiver que escolher entre ser aceito pelas pessoas, eu celeste. Se eu tiver que escolher entre ser aceito pelas pessoas e permanecer fiel a Jesus, eu escolho todo dia Jesus. Foi isso que os apóstolos fizeram. Quando foram proibidos de anunciar Cristo, Pedro respondeu: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5:29. Isso é discipulado. Mas existe uma outra parte da história. Jesus disse: quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. A cruz não termina na morte. Depois da cruz vem a ressurreição.
E o discípulo perde para ganhar, morre para viver e entrega para receber algo infinitamente superior. Por isso Paulo podia dizer: se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Romanos 6:8. Cristianismo não é uma celebração de sofrimento, é a proclamação de que Cristo venceu a morte. Negamos a velha vida porque recebemos uma vida nova. Abandonamos o domínio do pecado porque fomos unidos a Cristo. Carregamos a cruz olhando para a ressurreição. Guarde esta palavra no seu coração. Jesus não chamou você para acrescentá-lo à sua agenda. Ele chamou você para entregá-lhe a vida. O Evangelho não diz Jesus fará todos os seus sonhos acontecerem. O Evangelho diz: Cristo morreu pelos seus pecados, ressuscitou dentre os mortos e agora chama você para segui-lo. Talvez você perca coisas seguindo Jesus, talvez perca aprovação, relacionamentos, talvez precise abandonar seu plano, talvez precise dizer não às coisas que durante anos fizeram parte da sua vida. Mas existe algo que você nunca perderá seguindo Cristo. E quando Cristo se torna o nosso tesouro, entendemos finalmente a pergunta de Jesus: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Você pode perder o mundo inteiro e ainda possuir o maior tesouro, mas pode possuir o mundo inteiro e continuar eternamente pobre, sem Cristo. E o meu desafio de hoje para você: quem ocupa o seu trono? Hoje não quero deixar um desafio superficial para você, não. Quero propor um exame espiritual. Pegue uma folha e escreve no centro: Cristo é Senhor. Escreve no comentário: Cristo é Senhor. E depois apresente diante dessa afirmação essas áreas: família, relacionamento, dinheiro, corpo, sexualidade, trabalho, ministério, redes sociais, projetos, ressentimentos, hábitos, falta de perdão, tempo e futuro. Agora pergunte diante de cada uma: Jesus realmente governa esta área? Onde a resposta for não, não procure justificativa. Ore, confesse, arrependa-se e entregue. Hoje também, Jesus, eu escolho seguir a Ti. Declara essa palavra no comentário, porque o discipulado começa novamente todas as manhãs. Amém? Pai querido, muito obrigado por esse ensinamento. Depois de ouvir a Tua palavra do Teu Filho, Senhor, nós não queremos sair desta presença exatamente como entramos. A Tua palavra nos confrontou. Jesus declarou que se alguém quiser vir após Ele, deve negar a si mesmo, tomar diariamente sua cruz e segui-lo. Por isso, antes de pedir qualquer coisa, queremos nos colocar diante de Ti. Sonda-nos, Senhor. Mostra-nos quem verdadeiramente está governando nosso coração, porque é possível chamar Jesus de Senhor com os lábios e continuar governando a sua própria vida. É possível cantar sobre entrega e conservar áreas que nunca colocamos diante do Teu altar. Pai querido, é possível falar sobre cruz e continuar protegendo nosso orgulho. Perdoa-nos, Senhor, pelas vezes em que procuramos Jesus apenas para resolver nossos problemas, mas não para governar nossa vida. Perdoa-nos quando desejamos as Tuas mãos, mas não buscamos Tua face. E quando queremos as promessas, mas resistimos aos mandamentos. Perdoa-nos, Pai, porque às vezes queremos o céu, mas negociamos com o pecado. Pai, não queremos um evangelho moldado segundo os nossos desejos. Queremos o evangelho de Jesus Cristo, da cruz, da graça, do arrependimento, o evangelho que perdoa o pecador e transforma o pecador. Obrigado porque não somos salvos pela nossa capacidade de renunciar. Somos salvos porque Jesus não renunciou à cruz. Quando éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Quando estávamos espiritualmente mortos, Ele nos deu vida. E quando éramos culpados, Ele tomou sobre si a nossa condenação. Pai querido, quando não podíamos chegar até Ti, Senhor, Cristo abriu o caminho, Pai.
Por isso a nossa entrega não é pagamento, é resposta. Nós te entregamos a vida porque recebemos de ti a palavra eterna. Jesus ocupa o lugar que somente te pertence, governa nossos pensamentos, palavras e nossos relacionamentos. Governe a maneira como usamos nosso dinheiro, nosso corpo, a nossa sexualidade, o som, nossos projetos, nosso ministério. Governa aquilo que fazemos quando ninguém está olhando, que não exista uma vida pública cristã e uma vida secreta distante do Senhor. Dai-nos integridade, Pai, tira todo pecado no oculto, no escondido, traz a luz e conduz ao arrependimento. Senhor, afasta de nós toda imoralidade, Senhor, toda impureza, Pai. Se existe orgulho, humilha-nos diante da tua cruz. E se existe necessidade de ser aprovados, ensina-nos que a nossa identidade está somente em Cristo Jesus. Tira toda amargura da nossa vida, toda religiosidade. Fortalece-nos, Senhor, fortalece aqueles que estão pagando o preço, porque permanece fiel ao Senhor. Sustenta quem foi rejeitado pela família por causa de Jesus. Fortalece aqueles que vivem em lugares onde confessar Jesus significa perseguição. Guarda os missionários, fortalece a igreja perseguida e sustenta os que preferiram perder a oportunidade e comprometer a fé. Que todos nós possamos entender que nenhuma fidelidade oferecida a Cristo é desperdiçada. Nos ensina a dizer como Paulo, para mim o viver é Cristo. Pai querido, nós não queremos ganhar o mundo e perder a alma, queremos Cristo, e se tivermos muito, queremos Cristo. Se tivermos pouco, queremos Cristo. Na saúde, queremos Cristo. Na enfermidade, queremos Cristo. Nos dias de alegria, queremos Cristo. Nos dias de lágrimas, queremos Cristo. E quando fomos comprometidos e quando fomos rejeitados, queremos Cristo, porque Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele reina, Ele voltará. Até esse dia nos ajuda a tomar diariamente a nossa cruz e seguir o Cordeiro por onde quer que Ele nos conduza, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe sua vida, que a graça do Senhor Jesus Cristo sustente-nos nesse dia em nossa família e que o Espírito Santo nos dê força para morrer diariamente para aquilo que compete com o senhorio de Cristo Jesus. Já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Declara no comentário, e se esta palavra te edificou, compartilha com seus amigos e inscreve-se no canal. Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Escreve no comentário, nunca esquece, você não foi chamado apenas para acreditar que Jesus existe. Você foi chamado para pertencer inteiramente àquele que morreu e ressuscitou por você. Deixa a sua curtida e ative o sininho de notificações. Segue o canal, acompanhe a Bíblia Viva e outros vídeos. Compartilha, porque Cristo está voltando. Deus te abençoe grande e poderosamente.